Beleza, gente? Exemplo 3 aí com vocês, ele fala assim, ó, qual deverá ser o capital aplicado a uma taxa de 2% ao mês durante 8 meses para que o montante seja de 1.392? Então, olha lá, a pergunta dele é o capital, vamos tirar aqui então. Ele quer saber qual deverá ser o capital aplicado a uma taxa de 2% ao mês. Então, essa taxa ela é de 2% ao mês, tá bom? Durante 8 meses, então eu tenho aqui o tempo também que esse dinheiro vai ficar aplicado, que é 8 meses, para que esse capital possa render para mim um montante de 1.392. Então, ele quer um montante de 1.392. Opa, esqueci de colocar o Mzinho do montante. Vamos colocar aqui, né? O montante que é igual a 1.392, tá? E aí, o que acontece? Esse tipo de exercício, ou seja, aquele exercício que eu tenho o montante e não tenho nem o capital nem o juro, é o único que você vai ver que, por regra de 3, é mais simples. Eu já vou te mostrar o porquê, mas pela fórmula você faz também tranquilamente. Se eu for trabalhar com esse exercício pela fórmula, o que acontece, gente? Você vai ver, ó, lembra que eu quero descobrir o capital. Existem duas maneiras de eu descobrir o capital. Uma é essa aqui, ó, montante é igual ao capital mais juro. E a outra é qual? É essa aqui, ó, juro, que é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo, dividido por 100. Né? Então, eu posso caminhar em qualquer uma das duas para descobrir o capital. Então, vamos lá. Vamos nessa primeira. Ele me forneceu o montante, ó, que é 1.392, que é igual ao capital mais o juro. Opa, tá faltando o juro aqui. E aí eu vou vir na minha outra equaçãozinha aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Que o juro é igual ao capital que eu quero descobrir, que multiplica a taxa, que é de 2 sobre 100, que multiplica o tempo, que é 8. E aí você já consegue perceber, antes mesmo de eu resolver aqui, eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Juro é igual 2 vezes 8, capital é igual 2 vezes 8 vezes o capital, que dá 16 capital dividido por 100. Você já consegue perceber comigo aqui o que nesse exercício, gente? Que eu não tenho aqui, ó, o juro nem o capital, não tenho o capital nem o juro. Então está me faltando dois termos nas duas equações. O que isso aqui te lembra? De novo, a gente já viu isso aí anteriormente. Isso aqui me tem que te lembrar um sistema de equação, tá? Se falta duas letras, lembra do x e y? Vai te dar um sistema de equação. É a mesma coisa. E aí você já tem as duas equações. Você tem aqui capital mais juro, que é igual a isso, e o juro que equivale a isso aqui. Tanto faz, tá? Se você vai isolar o capital ou o juro aqui para substituir, ou você vai trocar aqui. Eu já vou trocar aqui porque o meu juro, tá vendo que ele já tem um valor para mim. Juro vale 16 capital dividido por 100. Então agora eu vou substituir isso aqui lá na minha outra equação. Porque daí eu consigo resolver. Vai ficar para mim assim, ó, 1.392, que é igual a um capital mais um juro. E o que esse juro equivale para mim? O juro equivale a 16 capital sobre 100. Porque fazendo isso eu transformo tudo lá numa equaçãozinha de primeiro grau, onde eu tenho uma única letra que é o C, eu consigo descobrir, tá bom? Então eu vou colocar 1 aqui, porque é uma equação fracionária, e agora eu vou caminhar na resolução dela. Então vamos lá, 100, 1 e 1. MMC disso aqui é 100, né? O que eu faço com esse 100? Divido pela parte de baixo, multiplico pelo de cima. 100 dividido por 1, 100. 100 vezes 1.392 vai dar 139.200, que é igual 100 dividido por 1, 100. 100 vezes C vai dar para mim 100C, mais 100 dividido por 100, 1 vezes 16C, 16C. Lembra que quando é equação eu posso eliminar isso aqui, né? E aí sobrou para mim já prontinho aqui, ó, 139.200, que é igual 100C mais 16C, 116C, correto? E aí eu vou ter que 139.200, isso aqui é igual a 116C. Já estava ali, na verdade, já tinha que passar dividindo.
Então, 139.200 dividido por 116 vai dar o valor do meu capital, beleza? E aí é só você fazer essa continha aqui. Faz a continha aí que você vai achar de resposta isso aqui, ó, 1.200. Então, quer dizer que o capital investido ali foi de R$ 1.200, tá? Já cheguei na resposta, que é o que ele me pediu. Se ele me pedisse quanto que é o juro, o que eu ia fazer? Eu ia substituir em qualquer uma das duas relações e ia determinar esse juro, tá bom? Então eu fiz o exercício pela fórmula e você viu que sempre que você tem o montante, não tem o capital nem o juro, vai cair nisso aqui, gente. Não tem como fugir, que é esse sisteminha de equação, porque você sempre vai ter que trabalhar com as duas relações, tá bom? E esse é o único exercício que, por regra de 3, ele é mais tranquilo, se você entender o que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá comigo. Lembra que na regra de 3, o que eu uso sempre? Eu só tenho uma regrinha, o total está para 100%. E aqui com a parte de juro, a gente viu que esse total é o nosso capital. Então eu teria isso aqui, ó, que o capital está para 100%. Tudo bem? E aí o que eu preciso? Eu preciso associar isso aqui ao valor que eu tenho de dinheiro, que é o montante. Quanto que o montante é? 1.392. Então eu vou ter que 1.392 está para quantos por cento? E aí eu vou fazer aqui com você. Lembra que o montante ele é igual ao capital mais o juro? A gente tem isso aqui. Se eu pegar esse montante em porcentagem, gente, como que ele ficaria? O montante, nesse caso, é o capital, que é 100%, mais o meu juro. E aí, quanto que vai ser esse juro aqui? Ó? O juro, a taxa de 2% ao mês, durante 8 meses. Então, 2 vezes 8 vai dar 16%. Então, a gente tem que esse montante em porcentagem, ele é igual a 100 mais 16, 116%. Tá? Então, eu consigo ter uma porcentagem que está associada ao meu montante lá. Tá? Então, o montante em porcentagem, ó, ele é igual ao capital, que sempre é 100%, mais esse juro, que é o que vai variar de exercício para exercício. Feito isso aqui, é só a gente trocar. Então, eu tenho que o capital está para 100%, 1.392 está para 116%. E aí a gente vai ter que 116 capital é igual a 139.200. Opa, olha lá. É a mesma continha que eu tenho aqui, só a forma de resolver que é diferente. Olha como fica muito mais simples se você conseguir ter esse discernimento, essa interpretação do exercício. E aí você vai passar dividindo e vai achar que o seu capital é de 1.200 aqui. E aí está respondido com mais tranquilidade, tá bom? Mas se você fizer por esse método, você vai chegar na resposta da mesma maneira. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus aí agora e bora praticar a lista que vai ser encaminhada para vocês. Qualquer dúvida, encaminha para a gente lá. Valeu!